Vou fazer a pergunta. Quem lembra do que foi falado domingo passado, de manhã? Ok, foi falado sobre o discípulo radical. Qual é a primeira característica do discípulo radical? Eu não acredito nisso, gente. Eu acho que eu vou tocar. Porque se você está vindo à igreja e você não lembra o que foi falado domingo passado, o que você está fazendo com o que você tem ouvido? Você não lembra o que foi falado domingo passado? Inconformismo. Primeira característica de um discípulo radical é o inconformismo. Sabe o que você tem que aprender a fazer? Anotar o que é pregado aqui e durante a semana você dá uma estudada sobre aquilo. Porque se você só ouve aqui, entra aqui, às vezes você não consegue absorver, mas se você tem papel e caneta, se você tem aí algo para anotar, você vai conseguir assimilar isso para a sua vida. A Bíblia fala que nós não podemos ser ouvintes da palavra apenas, sejamos praticantes da palavra. Gente, a gente absorve tudo que não presta, e o que presta a gente não absorve. Tenho certeza que se perguntar qual foi a última mensagem que você recebeu do WhatsApp ou que você viu no Facebook, você vai lembrar, mas não lembra da mensagem que você ouviu. Se eu perguntar o que foi pregado aqui ontem à noite para quem estava aqui, é bem capaz de muita gente dizer, o culto foi uma bênção. E qual foi a palavra? Não lembro. Está errado. Eu sou seu pastor, eu posso falar assim. Está errado. Nós precisamos assimilar. Gente, a gente gasta tempo preparando uma palavra. A gente gasta tempo estudando, se aprofundando, buscando em Deus para passar para você. Valorize o que é dado para você aqui desse altar. E não é só de mim não, de cada pastor que passa por aqui, de cada palavra de oferta que você recebe, de cada testemunho que você recebe, você precisa assimilar isso para você. Eu conheço, mas também eu conheço pessoas que lembram mensagens que eu preguei há 4 meses atrás e que diziam, lembra a mensagem que tu pregou no dia tal, você falou sobre isso, isso, isso. Isso dá maior gás na gente também. Mas quando às vezes você pergunta, o que foi pregado e não lembra, a gente faz assim, caramba, será que não está sendo em vão? Eu sei que não está sendo. Mas eu quero dar continuidade à mensagem, que nós ficaremos mais ou menos mais uns 4 ou 5 domingos falando sobre isso, porque muita gente, o termo discípulo, ele está muito comum no nosso meio. Muitas pessoas dizem que são discípulos de Jesus, mas elas não têm a menor noção do que é ser um discípulo de Jesus. Eu quero que você entenda isso, quer ser, mas não é só um discípulo comum, você precisa ser um discípulo radical. Foi falado um pouco sobre o significado da palavra discípulo aqui na semana passada, e foi falado um pouco sobre o significado da palavra radical, que vem de rodix no latim, e que significa raiz. Você precisa ser um discípulo enraizado, com as suas raízes profundas. Amém, queridos? E, dando continuidade, hoje, a palavra sobre o discípulo radical, quero falar sobre a segunda característica de um discípulo radical. E nós vamos passear por alguns textos. E a segunda característica que um discípulo radical deve ter, ele deve ser semelhante a Cristo. Repita comigo, semelhante a Cristo. Não, tá pilha fraca hoje. Semelhante a Cristo. De novo, semelhante a Cristo. Terceira vez. Então, a segunda característica de um discípulo radical, ele precisa ser semelhante a Cristo. Você precisa entender que essa sempre foi a vontade de Deus. Se você ler a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, né? Vamos ler versos 26 e 27 de 1 Gênesis, ó. Do capítulo 1 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem a nossa o quê? A nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não tem outra parada aqui. Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Qualquer coisa que fuja disso aqui é invenção do cão, porque ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, essa sempre foi a vontade de Deus, que nós fôssemos, que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho. E eu separei algumas passagens bíblicas no Novo Testamento que falam a respeito disso. E a primeira que eu quero que você abra é em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler versos 29 e 30. E eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na versão NVI e depois eu vou ler na versão A Mensagem. Quem achou Romanos 8? Amém? Romanos 8 é um texto muito conhecido. Romanos 8, verso 29. Ele vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conformes o quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Mas voltando para o verso 29, diz que ele nos chamou, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. A versão A Mensagem, ela vai dizer o seguinte: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Amém? Você está entendendo? Agora, interessante é que aqui na versão mais tradicional, mais convencional da Bíblia, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E de acordo com o dicionário Strong, a palavra imagem, ela significa figura, semelhança, imagem das coisas, usado da semelhança moral dos homens renovados com Deus, imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados. É semelhante não somente ao corpo celestial, mas também ao estado de mente mais santo e abençoado que Cristo possui. A imagem de alguém no qual a semelhança de outro é vista, aplicado ao homem por causa de seu poder de comando, a Cristo por causa de sua natureza divina. Você não entendeu? Uma palavra, olha o significado dela. Você foi chamado, predestinado em Deus, para ter a mente de Cristo em você. Muitas pessoas vivem problemas, vivem enfermidades, vivem em luta, porque ainda não entenderam que elas possuem a mente de Cristo sobre elas, que está disponível para elas a mente de Cristo. Amém. Agora eu quero que você abra comigo também em 2 Coríntios. Nós vamos ler Bíblia, gente. 2 Coríntios, capítulo 3. Versos 16 a 18.
Vocês acharam? 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 18 a 18 vai dizer: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora, na versão A Mensagem, vai dizer: no entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu, e lá estão eles, face a face com o Senhor, e descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada, e estamos livres dela. Todos nós, nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face, e somos transfigurados como o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante, à medida que Deus entra em nossa vida, nos tornamos como Ele. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 2. Diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois assim como Ele é, o veremos. Na mensagem vai dizer: mas amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus, e é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que, quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos, e então seremos como Ele. Agora vamos para Filipenses 2. E Filipenses vai ser a base para a mensagem dessa manhã. Eu ainda estou só na introdução. Amém? Não estou te dando leitinho. Vamos abrir a nossa mente, porque nós precisamos ser discípulos de Jesus. E Filipenses 2 é algo que é um capítulo que eu acho maravilhoso. E nós vamos ler a partir do verso 5, também é um texto muito conhecido, Filipenses 2, a partir do verso 5, nós vamos ler do 5 ao 11, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória, aplauda ao Senhor, se você quer aplaudir ao Senhor. Quando o homem cai no Éden, a desobediência, ela entrou pelo homem.
O pecado entrou pela porta da desobediência no Éden. E quando o homem deu espaço para a desobediência, ele sofreu uma distorção no seu caráter, uma distorção na sua imagem. Ele sofreu uma deformidade que entrou pela porta da desobediência. Assim, depois dessa tragédia, depois desse mole que o homem deu, o coração de Deus ficou partido, porque ele viu a criação, aquilo que ele havia criado, para ser uma extensão dele. Deus quis se multiplicar e por isso ele criou o homem, e ele viu aquilo que ele havia criado ser deformado, porque o homem foi desobediente. Então, por conta disso, e por ele ter nos amado tanto, ele decidiu enviar o seu filho para que nos restaurasse a forma e ao plano original. Amém? Ele enviou o seu filho. E assim, como nós lemos em Romanos, ele nos predestinou. O que é predestinar? É destino pré-estabelecido. Ele nos destinou a sermos conforme a imagem de seu filho. Para isso nós fomos predestinados. Ele estabeleceu um destino para nós, e Ele nos predestinou em Cristo para sermos conforme a imagem de seu Filho. E isso é um retorno ao plano original. E assim, nós saímos da posição, através do sacrifício de Jesus, através da entrega de Cristo, nós saímos da posição de criatura e nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Gente, isso é a escola dominical. Estou falando nada de novo para você. Mas tem muita gente que não sabe o que é ser filho de Deus. Tem muita gente que não se posiciona como filho de Deus. Tem muita gente que está na igreja há 15 anos e não sabe ser filho de Deus. E não se comporta como filho de Deus. E aí, eu quero que você entenda que a partir do momento que você entrou para a família, quando você se torna filho, você recebe um nome. Quando você se torna filho, você passa a representar a família a qual você foi inserido. Amém? Você foi aceito, recebido como filho a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. Então, você entende que você se torna herdeiro de tudo aquilo que Jesus tem, e você também passa a representar Ele nessa terra. Então, por isso que você não pode viver uma vida de qualquer maneira, porque você representa uma família real, você representa alguém, você representa a Cristo nessa terra. Então, você não pode ficar vivendo uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã de qualquer maneira. Então, a vontade de Deus é que sejamos como seu Filho Jesus. E algumas coisas nós precisamos observar se nós queremos realmente ser discípulos de Cristo. Primeiro, que nós precisamos ser iguais a Cristo em sua humildade. Você pode anotar, primeira coisa, eu preciso ser semelhante a Cristo em sua humildade. Ele abriu mão dos seus privilégios, glória. Ele deixou de lado o reino que ele habitava, ele deixou de lado tudo o que ele tinha, e ele se fez como um de nós, como Filipenses diz, ele se esvaziou a si mesmo, e ele abriu mão de tudo para descer a essa terra, para nos restaurar e nos levar ao nível dele. Então, querido, um dos maiores desafios de um cristão hoje, ou de um líder, não é administrar responsabilidades, mas sim administrar privilégios. Um grande líder, ele não administra a responsabilidade, ele administra privilégios, e ele sabe que os privilégios que ele tem é para mudar a vida de alguém. Os privilégios é para serem usados em favor do outro. Jesus usou os privilégios que ele tinha em favor de nós. Alguém pode glorificar a Deus nessa manhã? Aquilo que você tem, se você é privilegiado em alguma coisa, não é para você ficar como um bonitão ou ficar tirando onda por aí, mas é para você ser bênção na vida de alguém. Jesus se humilhou e ele usou tudo que ele tinha e colocou à nossa disposição. Use o que você tem para a vida de alguém. Coloque-se à disposição da vida de alguém. Isso é evangelho. A humildade é a marca de um discípulo.
Andrew Murray disse o seguinte, que a pessoa humilde, ela não faz pouco de si, simplesmente ela não pensa em si. Forte, né? E alguém disse também que a humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que possuímos. Sabe a pessoa que se orgulha de ser humilde? Eu sou muito humilde. E outra coisa, tem gente que mora em comunidade que é orgulhoso. Humildade não tem a ver com grana. Humildade não tem a ver com roupa que você veste. Tem rico, humilde e tem pobre marrento, cheio de si, que acha que, sabe, ele não tem nada a ver. A humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que possuímos. Sabe, o discípulo, ele sabe que tudo que ele possui, os dons, talentos, aptidões, toda influência é para ele servir ao reino, é para ele servir ao outro, é para ele abençoar ao outro. Sabe, Jesus lavou os pés dos discípulos, lembra que Jesus lavou? Imagina lavar o pé daqueles discípulos, gente. Hoje você anda de All Star, de Adidas, de Nike, de Arezzo, de Carmen Stephens, de George Bishop, de Rainha, de qualquer parada, de Crocs. Você anda. Agora, imagine lavar os pés de uns discípulos que andavam no deserto. Imagina lavar o pé de Pedro, pé de Judas, cheio de lama, aquela crosta entre os dedos, suor misturado com lama, com barro, pé rachado. Imagine, bicho de pé. Quem é ter bicho de pé? Minha mãe falava assim, eu adorava um bichinho de pé. E coçava assim, coçava. É verdade, mãe, Deus me livre. Interessante que tem muitas pessoas hoje que repetem essa cerimônia. Mas só repetem por vaidade. Ele quer lavar os pés dos seus liderados na frente de todo mundo, na frente da televisão, mas isso é vaidade. Porque lavar os pés era algo do coração, é se entregar sem precisar ficar postando na mídia. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: ele estava fazendo o que um escravo fazia pelo seu senhor. O escravo, naquela época, era papel do escravo, lavar os pés dos discípulos. Então Jesus usou a figura daquele tempo e disse: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, faço isso por vocês, vocês devem fazer o mesmo. Não é se esconder atrás de um título, de uma patente, não, mas é servir ao outro, é limpar quando o outro se suja. Mas eu sei que você é muito bom para se sujar com alguém, né? Você é muito bom para de repente pegar alguém e tirar a sujeira dela. Jesus não tinha medo da sujeira das pessoas. Pedro até quer tirar uma onda, fala, não, o senhor não vai lavar meu pé. Ele falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque a verdade é o seguinte, todo mundo suja o pé no caminho. Porque Pedro vai dizer, me lava o corpo todo. Não, cara, não é o corpo não, o teu corpo está ok, mas é o teu pé. Porque enquanto você caminha, você suja. Você se suja. Então os nossos pés, de vez em quando, precisam ser lavados. Sabe? O verdadeiro lava-pés é quando eu me dou pelo outro. O verdadeiro lava-pés é quando eu me comporto como um samaritano e vou lá e cuido da ferida do outro. Sabe, esse é o verdadeiro lava-pés. Na verdade, como os discípulos, devemos aprender o que significa viver uns para os outros. O discípulo radical, ele é aquele que aprende a viver uns com os outros. Algumas coisas que nós devemos, e você pode anotar, eu não vou ler todas as referências, mas eu vou te dar, e você pode anotar para ler depois. Nós devemos preferir uns aos outros, Romanos 12:10. Nós devemos edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2. Nós devemos admoestar uns aos outros, sabe? Romanos 15:14. Não devemos julgar uns aos outros,
Romanos 14, 13. Tem gente que é profissional em julgar. Tem gente que está pensando aqui nessa hora, pastor, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Cala sua boca, entupa-se, porque essa palavra é para você. Se você está aqui, é para você ouvir essa palavra. E não porque não cabe a você julgar quem tinha que ouvir essa palavra. Está aqui quem tem que ouvir essa palavra. Então, o discípulo de verdade, ele não fica torcendo o biquinho e dizendo que a palavra tinha que ser para Beltrano ou tinha que ser para Ciclano. A palavra tinha que ser para mim e para você. Estou falando em amor, queridos. Primeiro é para mim essa palavra. Eu sempre falo, se a palavra não é para o pregador em primeiro lugar, para tudo e vai embora. Primeiro eu estou sendo confrontado com essa palavra a semana toda, porque eu estou estudando ela a semana toda. E estou assim, uau, ai, tem que aprender, A palavra outros deve ser a palavra-chave de um discípulo radical. No mundo do eu, no mundo do minhas coisas, minha vontade, meu problema, meu desejo, eu preciso, a gente tem que deixar o eu de lado e começar a viver falando outros. O que eu posso fazer por alguém? Jesus não veio pregar um evangelho egoísta. Quem pensa assim está seguindo Cristo errado. Mas na frente eu vou falar sobre isso. Um servo, segunda característica, serviço. A Bíblia vai dizer aqui que ele serviu, ele não se considerou ser igual a Deus, se esvaziou-se e tornou-se, e vindo na forma de servo. Um servo, ele faz. Um servo, ele não fica fazendo propaganda de si ou apenas vendo o que poderia ser feito. Ele vê algo que está errado, ele vai lá e faz. O servo, ele está disponível para onde há necessidade. O servo verdadeiro, ele não fica escolhendo aonde vai servir. Ele chega e fala, aonde está precisando? Ou se você, eu sempre digo isso, se você identificou algo na igreja como você gostaria, ali é o seu chamado. Se você viu algo, a calçada está suja, talvez seu chamado seja cuidar da calçada toda vez que você chegar na igreja. As cadeiras não estão como, o carpete está soltando, ninguém cuida daquilo. Quem sabe você não pode pegar uma cola, vir aqui e colar. Lá no departamento infantil, as tias não sei o quê, vai lá e ajuda. Porque a posição mais fácil que existe é a que você está, sentada e só observando o que está errado. Faça parte da mudança. Seja um servo. Você não precisa de um título para fazer alguma coisa. Você não precisa que um óleo seja derramado na sua cabeça para fazer alguma coisa. Você precisa se dispor. Deus vai te ungir para aquilo que você se dispõe a fazer. A unção não vem antes. Primeiro eu me disponho e a unção vem. Amém, gente? Ele vai e faz. Jesus foi enviado ao mundo. Jesus entrou no nosso mundo. E olha que interessante isso. Ele nos enviou para que nós entrássemos no mundo dos outros. Que maneiro isso, né? Jesus entrou no nosso mundo, nos resgatou, nos salvou, nos limpou, nos curou. Agora falou, agora vai e entra no mundo dos outros. Você não está entendendo isso? Como assim mundo dos outros? É o mundo do teu trabalho, é o do mundo do teu vizinho, é o mundo das pessoas que cruzam a sua vida. Jesus entrou na sua bagunça e trouxe ordem, mas hoje você representa Cristo, então você pode entrar na bagunça dos outros e começar a ajudar aquela pessoa a ter a vida transformada. Um bispo chamado Michael Ramsey, ele disse o seguinte, nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perderam rumo. Eu vou repetir. Nós declaramos
e recomendamos a fé à medida que nós saímos, isso é, sair da zona de conforto, sair do lugar onde está confortável demais, sair do lugar da crítica, sair e a gente decide penetrar e na dúvida, você é a resposta que alguém está fazendo, da pergunta que alguém está fazendo hoje, você tem a resposta. Você pode esclarecer a dúvida de alguma pessoa duvidosa. Você pode esclarecer a pergunta de alguém que está questionando. E você pode entrar na solidão daqueles que perderam o rumo e estão pensando em acabar com a vida, e estão pensando em desistir de tudo. E você é a resposta. Deixa eu falar uma coisa. Faraó está esperando que José se apresentem. Amém? Você pode ser o José para essa geração. A resposta para a bagunça que o Brasil está vivendo, que a cidade está vivendo, que as famílias estão vivendo, que os sistemas estão vivendo, e Deus está levantando José para entrar nesses lugares. Assim como Deus entrou na tua vida, Deus quer que você seja um instrumento para entrar na bagunça de alguém e trazer ordem. E ali, e aquilo vai frutificar. Terceira coisa, nós precisamos ser semelhantes a Cristo, é semelhante em Cristo no seu sacrifício. Sendo encontrada na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando eu falo de sacrifício, eu não estou falando aqui sobre sacrifício pelo pecado ou nem de penitências, vou me sacrificar, vou moer o meu corpo para ele. Não é isso, não. Jesus já resolveu a questão do pecado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Não precisa que outro sangue seja derramado. O sacrifício que eu quero enfatizar nessa manhã é o de uma vida totalmente dedicada e voltada para Deus. É o não ser crente apenas nos dias de culto, é saber que a sua vida, ela foi entregue, assim como Romanos vai dizer, Paulo dizendo, rogo-vos que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. É que você se entregue totalmente, é que você não se entregue parcialmente, sabe? Uma vez tinha acontecendo um evento aqui no Brasil e tinha uma barraca com o seguinte dizer, cruzes em promoção. Era um evento religioso e tinha uma barraca com cruzes em promoção, tinha cruz de todo tamanho. Infelizmente tem muita gente procurando cruz que está na promoção. Tem gente procurando a cruz pequena, tem gente procurando cruz leve, tem gente procurando cruz de isopor, tem gente querendo carregar cruz que não lhe pese, que não lhe custe nada. Essa cruz é pirata, esse evangelho é pirata, e muitos cristãos estão procurando hoje cruzes que não lhe custem nada. Mas como eu falei domingo passado, se você quer ser um discípulo radical, vai te custar tudo. Meu Deus do céu. Sabe, um discípulo radical, ele não evita, ele não foge de sacrifícios, antes ele faz tudo para a glória de Deus, ele se entrega sem reservas. Você sabe que uma das características do comunismo, quando eles recrutavam alguém, é colocar na cabeça daquela pessoa, por mais simples que fosse a missão, de que era importante ela estar vivendo por aquilo, que era importante ela até se sacrificar por aquilo, ela entrar naquela causa. Eles trabalhavam isso e a pessoa acreditava que ela estava envolvida numa grande missão, de maneira que ela estava disposta a sacrificar tudo o que ela tinha. Nós vemos isso hoje em algumas religiões no Oriente Médio, pessoas que se sacrificam totalmente por aquilo que eles acreditam. Eu quero te perguntar, você se sacrifica pelo que você acredita? Ou você muda o seu discurso quando se sente pressionado, ou para ser politicamente correto? Deixa eu falar uma coisa, Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus não é politicamente, o evangelho não é politicamente correto. Eu não vou criar uma cruz soft para agradar o padrão de alguns. Eu não vou criar uma mensagem light para massagear o seu ego. Eu vou continuar pregando o evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio é o da rude cruz. É o do negar a si mesmo, todos os dias, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O triste de hoje, que às vezes nós podemos ver, é que tem pessoas que nunca estão disponíveis.
Tem gente que nunca está disponível. Tem gente que na hora do apelo para fazer parte de alguma coisa, ele dá um nome, ele diz que está, mas no sábado, 3 da tarde, ele nunca está disponível. No dia de semana, quando chama, ele nunca está disponível. Se chama num outro, nunca está, nunca está. Sabe por quê? Ele não tem noção do que ele recebeu de Cristo. Tem pessoas que nunca estão, sempre tem algo mais importante para fazer. Toda semana tem aniversário de um primo, toda semana tem aniversário de um sobrinho, toda semana tem algo mais importante para fazer. Não se envolva se você não está disposto a fazer sacrifício. Não se envolva por conveniência. Se envolva porque você acredita. Se envolva porque você está disposto a ser um discípulo. Um discípulo radical, ele não está em busca de promoção ou de projeção. Ele entende que é que ele cresça. Tem gente que só se apresenta querendo buscar alguma promoção ou projeção. Eu vou grudar ali porque porque o meu ministério pode ganhar uma projeção. Já tiveram alguns aqui e meteram o pé. Porque acham também que a gente é bobo. E eu não sou bobo. Eu sei quem está porque acredita. E eu sei quem está por conveniência. Entende? Eu estou porque eu vou pegar uma carona e assim eu posso deslanchar o meu ministério. Não. Quem decide deslanchar alguém é o Espírito Santo. Quando ele acha com o coração correto. Sabe? Agora, o paradoxo da vida cristã é que quanto mais nós nos doamos, mais recebemos. Quanto mais me sacrifico, mais sou abençoado. Ser discípulo radical sempre nos custará algo. Sempre. Gente, eu vejo, tem algumas profissões que são exemplos para nós do que é ser um discípulo radical. Por exemplo, Paulo vai dizer para Timóteo que você, Paulo, se comporte como um soldado de Cristo. Que o soldado, ele se alista no exército para ele cumprir as exigências de quem? Daquele que o convocou, daquele, do seu comandante. Então, numa tropa, não importa quem aparece, eles estão juntos defendendo uma causa. Um discípulo tem que ser assim, como um soldado. E também ele vai dizer sobre o agricultor. O agricultor, gente, eu já falei isso aqui uma vez, você come salada, alguns comem salada todo dia, fruta, tomate, alface, cebola, e você não tem nem noção de quem colheu aquela alface, aquela cebola, aquele tomate para você comer. O nome dele não aparece. Você sabe o nome da pessoa que colheu a alface que você comeu ontem? Eu não sei quem colheu a alface que o Marco fez a salada ontem com tomate. Eu não sei quem plantou e quem colheu o tomate. Eu sei que eles cresceram, porque teve alguém que plantou e alguém que regou, e ele chegou na minha mesa. Então, eu não tenho que ficar preocupado com os resultados, ou se o meu nome vai aparecer ou não. O que importa é que o alimento chegue. Imagine se o agricultor fosse perder o sono, porque ele ficasse assim, ai meu Deus, tem gente comendo tomate agora, que eu plantei, e meu nome não sai em embalagem nenhuma, e meu nome não é falado por feirante nenhum, e meu nome não é falado por mercado nenhum, eu vou botar o Mundial na justiça, porque ele não botou meu nome na embalagem do tomate, eu vou sair... O discípulo verdadeiro, querido, ele é o agricultor, ele está ali, o nome não aparece, mas tem alguém se alimentando, tem alguém sendo salvo, tem alguém crescendo, tem alguém comendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Paulo também vai dizer para Timóteo que ele precisa ser como um atleta. Gente, atleta tem disciplina. Atleta não tem data de aniversário, atleta não tem data de dia de namorados, atleta não tem data de... Não, às vezes ele consegue, mas na maioria dos casos, não consegue. O cara está na concentração, está viajando, está treinando, ele ganha um troféu hoje, mas amanhã, 8 da manhã, ele está de novo treinando, puxando peso, lutando, treinando bola ou basquete, seja lá o que for, porque há uma disciplina. E tem crente que não é disciplinado, ele quer fazer as coisas à la vontade.
Faça as coisas quando der na telha. Não tem sacrifício, não se sacrifica por nada. Já pensou? Médicos também se sacrificam. Tem médicos que no dia 31 de dezembro, onde as famílias estão reunidas, estão de plantão, policiais, bombeiros. Essas profissões são exemplos para nós. Porque eles decidiram por algo que eles acreditavam. Mas você às vezes está cheio de mimimi. Não sacrifica um dia, não sacrifica nada, não estou generalizando. Tem gente que sacrifica sim, tem gente que você pode contar, e eu disse semana passada, normalmente você conta com aqueles que nunca falaram para você assim, estamos juntos. Normalmente. Tem pessoas que falam, estamos juntos e está mesmo. Mas tem gente que nunca falou estamos juntos, e ele é o primeiro a chegar, ele pega na vassoura, ele arruma a cadeira, ele vê o que está errado, ele começa a fazer. Sacrifício, um discípulo radical, ele é semelhante a Cristo em seu sacrifício. Outra coisa, ele glorifica a Deus. Fazemos um discípulo verdadeiro, ele faz tudo para a glória de Deus. Ele faz tudo para a glória de Deus, sabe? E isso só é possível através de uma vida cheia do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos revela Jesus, o Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Sabe? É Ele quem na força do nosso braço, nós falharemos. Mas na força do braço dele, eu vou conseguir ter êxito em tudo que eu colocar a mão para fazer. Amém? William Temple disse algo. Não adianta, ele é um escritor de peças, e ele disse o seguinte, não adianta me pedir para escrever uma peça igual a Shakespeare. Ele podia fazer isso, eu não. Olha que interessante isso aqui. Se o Espírito dele pudesse vir morar em mim, eu poderia, mas como isso é impossível, eu não posso. Só que no nosso caso é diferente, porque nós podemos viver a vida de Cristo, porque é o Espírito que habitava nele. Você não entendeu? Nós podemos falar, eu posso fazer o que Cristo fazia, eu posso curar como Ele curou, eu posso amar como Ele amou, eu posso fazer exatamente tudo e até mais, porque o Espírito que estava sobre Ele está hoje sobre mim. Meu Deus, meu Deus. Então, nós podemos viver a vida de Cristo. O propósito de Deus para nós é fazer-nos semelhantes a Jesus. E a forma como Ele faz isso é através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu ia parar agora, mas eu não vou continuar mais um pouco. Porque eu vou falar da terceira característica do discípulo radical. E essa terceira característica é a maturidade. Nós vivemos numa época de um crescimento exponencial das igrejas. É ou não é verdade? Hoje somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil e, de acordo com algumas pesquisas, dizem que até 2020 o Brasil vai ter 50% da nação evangélica. Uau! Legal. Maneiro. É bom, gente, é bom mesmo. Mas algo que nós precisamos atentar, e o Dr. Stott vai resumir isso, sobre esse crescimento exponencial da igreja, do risco do crescimento sem profundidade. Crescimento sem profundidade, superficialidade, crentes rasos. Crentes rasos. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que vai dizer o seguinte, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos?
Meu Deus. Tem outra palavra em Colossenses. Um, 28 e 29, que diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos como todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Deus deseja que você tenha uma vida de profundidade, de conhecimento, que você cresça, que você amadureça. Tem gente que está na igreja há 20 anos e não amadureceu. Tem gente que está na igreja e não tem amadurecimento, não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver em ser moldado pela palavra de Deus, tem a ver em decidir crescer. É terrível ver adulto com atitude infantil. Gente de 30 anos se comportando como se tivesse 12. Gente de 18 se comportando como se tivesse 10. Imaturos, bebês na fé, e hoje é o dia de você jogar sua mamadeira fora. Você que ainda dorme de pupuzinho, de paninho no nariz e chupetinha, você vai jogar a sua chupeta fora hoje, vai jogar os seus choramingos de fora hoje, sabe, chorando. Porque fulano não falou comigo, porque o pastor não falou comigo, porque esse cara não falou comigo, porque é 30 anos na igreja, mas as mesmas queixas. É tempo de amadurecer, é tempo de crescer, sabe? Outra coisa, cara fechada também não é sinônimo de maturidade. Tem gente que ele tem a cara fechada, ele acha que é mais santo que todo mundo, que é mais maduro do que todo mundo. A altivez e orgulho também não são sinônimos de maturidade, sabe? Tem coisas que a gente tolera em criança, mas fica difícil de tolerar em adulto. Não é? Tem coisas que para uma criança você até tolera, mas adultos não. Muitos querem revelações, palavras mirabolantes, escutar uma mensagem power no domingo, gritar, é isso, Deus, maravilhoso, mas tem atitude infantil, ainda precisa de mamadeira. Tu quer comer filé mignon, mas está precisando de mamadeira. De amadurecimento, já é hora de crescer. E aqui eu vou falar sobre alguns sinais da maturidade cristã. Existem maturidades em várias áreas, maturidade emocional, maturidade psíquica, maturidade do corpo, de tudo, mas eu vou falar da maturidade espiritual, porque é o que nós estamos focalizando aqui, e você precisa entender, e quais são as marcas de um discípulo que está vivendo a maturidade cristã. Ele encoraja o outro, e ele se alegra com o crescimento do outro. Ele não fica invejando o outro, ele não fica dizendo, aquele lugar era meu. Fulano, ai Jesus, fulano roubou o meu discípulo. Acho que você já ouviu isso alguma vez. Fulano, eu tratei a pessoa, agora vem um outro e leva. Ou então ele chegou aqui, eu que tratei dele, agora lá, ele está indo mais longe do que eu. Dá glória a Deus que você fez algo de útil e você investiu em alguém. E essa pessoa, o discípulo, ele tem que ser maior do que o discipulador, porque senão você falhou. Tem pessoas aqui que vão pregar melhor do que eu, vão além do que eu, vão em lugares que eu nunca fui, e se isso não acontecer, eu falhei. Ele se alegra com o outro, que bom que você conseguiu, que bom que você está crescendo na vida, que bom que você está rompendo. Agora, tem gente que quer manipular, trazer embaixo do braço e não quer soltar de jeito nenhum. Está amarrado. Outro sinal de maturidade cristã, o discípulo maduro, ele é pacificador e não um agitador. Ele investe na unidade do corpo e não na divisão. Ele não é dado à fofoca. Ele não é dado à panelinha.
Ele não é dado a falar do pastor pelas costas, ou do chefe pelas costas, ou de criar confusão, ou de ver que algo está errado, em vez de fazer parte da solução, ele começa a falar que as coisas não estão como deveria, isso aqui vai ruir, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso é coisa de criança, para não falar outra coisa. Sabe? Ele é pacificador. Você precisa ser um pacificador. Se viu que tem gente inflamada, chega para pacificar. Não chega para ser mais uma lenha naquela fogueira ali, não. Posso ouvir um amém aqui, querido? Eu sei que às vezes a coisa incomoda um pouco, mas o que arde cura e o que aperta segura, né? A gente vai aprendendo assim, porque eu quero que você cresça. Nós precisamos ser uma igreja madura, de crentes maduros, e que você precisa desenvolver paciência um com o outro e ser pacificador. Não seja um agitador. Sabe, porque uma pessoa imatura, ela costuma ser egoísta e causar divisão. Meu irmão, se viu que alguém... às vezes a coisa é sutil, o veneno chega devagar. É num comentáriozinho maldoso. Aprende a cortar essas coisas na hora. Uma vez eu estava num jantar, numa viagem dessas. Tinham vários líderes na mesa e o pastor Azaf Borba. E alguém foi falar de um líder na mesa. Pô, fulano fez isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O pastor Azaf pegou o telefone, sem falar nada. Ô, pastor fulano, tudo bem? Eu estou com o irmão aqui na minha frente, que ele trouxe uma questão sobre o seu nome. Eu vou colocar aqui no Viva Voz. Acabou na hora. Não, não foi bem isso, não é isso. Aí vem aquele negócio, né? Não quis dizer dessa maneira. Não, porque foi aquele dia, eu fiquei chateado, seja um pacificador, aprenda a resolver conflitos. Sabe que alguém está de bico com alguém, não sei o quê, e às vezes é por coisa ridícula. 90% dos casos são coisas ridículas. Ei, chega e fala, vem cá, eu vou ser o instrumento, o juiz de paz aqui dessa parada. Seja um pacificador, gente. Não vai... viu o que fulano falou? Fulano disse que quer fazer... fulano quer... Isso é coisa do capeta. Você precisa decidir de quem você é discípulo. Você precisa decidir. Sabe? Outra característica de um discípulo maduro, ele sabe que todos os recursos do céu estão disponíveis para ele. Ele não se queixa do que não tem. Ele não se queixa do que não tem. Ele é grato a Deus. E ele sabe que tudo aquilo que Deus tem está disponível para ele. Ele sabe que existem recursos disponíveis. Ele não fica invejando. Amém, meu irmão? A inveja não é de Deus. Precisamos quebrar isso. E aí entra um pouco na questão de eu me alegrar com a conquista do outro. Sabe, eu não sei a luta que o outro passou. Como eu disse na semana passada, tem sempre alguém sofrendo mais do que você. E se algo não aconteceu, você não precisa, você tem que olhar para dentro de você, você precisa olhar a sua fé, você precisa olhar o seu compromisso, olhar o seu comportamento. Porque, querido, o compromisso com Deus, ele não é o levantar a mão e estar presente no culto, ele vai além disso. É uma vida inteira, é uma vida entrega, é interior. Sabe, é isso. Outra característica de um discípulo maduro, ele sabe quem ele é em Deus. E ele reconhece que ele é filho de Deus. Ele conhece, como foi falado aqui ontem, sobre identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou chamado de filho de Deus. Se eu sou filho, eu tenho um pai. Se eu tenho um pai, eu tenho uma herança. E tudo que ele conquistou, tudo que é dele, é meu. Então eu vou usar tudo aquilo que ele me dá direito a usar. Outra característica, eu estou sendo bem rápido aqui já para... Ele não negligencia a palavra de Deus. Um discípulo de Cristo, ele não aceita viver na ignorância.
ele não aceita viver na ignorância, ele vai buscar entendimento da palavra, ele vai ler a palavra, ele vai comer a palavra, ele vai perguntar a palavra, ele vai ler a Bíblia, ele vai falar, Espírito Santo, fala comigo. Você sabe que antes de você ler a Bíblia, você deve orar, Espírito Santo, fala comigo. Se você lê a Bíblia sem oração, você está lendo apenas um livro, mas você precisa abrir a Bíblia e falar, Espírito Santo, fala comigo, que as palavras possam saltar na minha mente. Você deve ler a palavra fazendo perguntas ao texto. O que isso tem a ver comigo? O que isso pode ser aplicado na minha vida? Porque se você apenas folhear a Bíblia, você está lendo apenas um livro de história. Mas se você ler a Bíblia inspirado e cheio do Espírito Santo, você está lendo algo que pode mudar a sua vida e que vai mudar a sua vida. Não seja negligente com a palavra, menos WhatsApp, menos Facebook, menos celular e mais palavra. Sabe? Meu Deus. E buscar ter entendimento. Você tem que buscar ter entendimento, sabedoria e conhecimento. O termo conhecimento significa colocar junto, trazer para perto, grudar em você. É a capacidade de avaliar as coisas. Leia a palavra e avalie a palavra. E sabedoria é a capacidade de defender o que você entende. E conhecimento é a capacidade de assimilar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o verbo encarnado, Ele é a palavra que se fez carne, e Ele é que nos leva a toda a verdade. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que libera o poder, é a palavra que movimenta o mundo espiritual, é a palavra. E você precisa seguir o Jesus verdadeiro. Cuidado com o Jesus falso. Cuidado com o Jesus falso. Existem muitos Cristos sendo oferecidos por aí. Existe Cristo sendo oferecido para satisfazer o seu ego, para satisfazer a vaidade de alguns. Aí criam Cristos falsos. E tem um monte de gente que vai seguindo Cristo falso, seguindo um Jesus falso. E nós precisamos seguir o Cristo verdadeiro. E para isso nós precisamos ter uma visão renovada do Cristo verdadeiro. Aí nós vamos dizer, como que nós podemos ter essa visão? Colossenses, capítulo 1. Vamos voltar para Colossenses. Já estou terminando. Capítulo 1. Eu acho esse texto lindo, do verso 15 ao 20. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, olha só, vocês precisam voltar os seus olhos para esse Cristo. Esse é o Cristo verdadeiro. Olha o que diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é, somente, querido, você precisa voltar os teus olhos para esse Cristo. O Cristo que nos reconciliou, o Cristo que andou nessa terra, o Cristo que nos disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O Cristo que continua, curando, libertando e continua chamando a verdade de verdade, a mentira de mentira. Você não pode entrar no engano de falsos cristos que andam sendo pregados por aí. Meu Deus. Jerônimo foi um dos pais da igreja, disse que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Da mesma forma que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo.
E vou terminar com isso. Danilo, por favor, pastor Danilo, me ajuda aqui. A palavra, eu quero terminar com essa frase que John Stott vai dizer o seguinte, que nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Fique em pé no seu lugar nessa hora.